conhecimento. Qual é a essência do conhecimento? O olhar filosófico define que para que seja possível a existência do conhecimento, são necessários 3 fatores fundamentais. A essência ou existência de um sujeito conhecedor, um objeto a ser conhecido e a relação entre ambos, sujeito e objeto. Então, a essência do conhecimento pressupõe a existência desses 3 aspectos, né? Para que se possa conhecer, para que possa se compreender a existência do conhecimento, né? Então, pressupõe um sujeito, um objeto e a relação entre eles. Eu falei em aulas anteriores sobre o interesse. O que é o interesse, né? Do grego inter, entre, e esses, ou esse, que significa ser. Então, o interesse é o que está entre os seres, né? O que está entre os seres, interesse é o que está entre os seres, né? E nessa questão relacionada à essência do conhecimento, temos aí 3 aspectos, 3 características, 3 fatores fundamentais. Quais são os fatores fundamentais para a existência do conhecimento? Um sujeito, um objeto e a relação entre ambos. Pronto. Então, esses 3 fatores fundamentais. O que é a essência do conhecimento? Bom, uma frase conhecida, né, de Confúcio, filósofo Confúcio, antigo, né, cerca de 500 anos antes de Cristo, não me recordo exatamente a data, né, diz que a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. Portanto, a posse precede a aplicação. Como aplicar algo do qual eu não possuo? Então, pressupõe-se que para aplicar o conhecimento, eu devo primeiro adquirir o conhecimento, ter o conhecimento, obter o conhecimento, para posteriormente aplicar o conhecimento. Então, revendo, né, novamente a frase, segundo Confúcio, a essência do conhecimento, que é o tema da aula, a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. Portanto, a posse precede a aplicação. Então, primeiro eu tenho que adquirir o conhecimento para depois aplicar o conhecimento, seja ele qual for. Quais são as fontes do conhecimento? A aula de ontem, falamos de diversas fontes do conhecimento, sendo elas, né, sendo uma das fontes do conhecimento, por exemplo, o racionalismo. Falamos, né, da razão, né? Falamos também da fonte empírica, aquela que se aprende pela experiência, né? É uma fonte também de conhecimento. Falamos de fonte doutrinária, dogmática, racional, né? Falamos de fonte empírica e aí por diante, né? Bom, mas antes destas fontes, né, há 2 respostas possíveis, né, antes de falarmos de cada fonte. Fonte dogmática, fonte empírica, fonte racional, fonte idealista, né? Falamos agora sobre o idealismo, né? E antes de falarmos de tudo isso, né, há 2 respostas possíveis, fora todas estas, né, sobre as fontes do conhecimento. E a resposta é: as fontes derivam da razão e da experiência. Então, se nós perguntarmos qual é a fonte do conhecimento? A razão e a experiência. Agora, quais são as fontes do conhecimento que decorrem da razão e da experiência? Aí serão as outras fontes, não é? Como idealismo, empirismo, racionalismo e etc. Bom, essas 2 fontes dão origem às outras fontes, né? As outras correntes. E aí eu acabei de falar. Racionalismo, por exemplo, acredita que a verdade só pode ser alcançada pela razão humana, e outras fontes. E etc, e tal. E aí, né, podemos entender a essência do conhecimento. Bom,
Então, voltamos à definição do conhecimento. Portanto, o conhecimento significa uma relação entre o sujeito e o objeto. Anotaram? O conhecimento significa uma relação entre o sujeito e o objeto. É a mesma definição que nós fizemos no início, segundo qual, né, existem três características, três aspectos: sujeito, objeto e a relação entre eles. Né? Assim eu defino o que é o conhecer, o que é o conhecimento.